Quarta-feira, 24 de janeiro de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube, você pode acompanhar daqui a pouco em podcast. Logo mais esse programa também em reprise na Plena TV. Quarta-feira, 24 de janeiro, com previsão de tempo chuvoso para hoje. Aliás, tem alerta hoje para a região. Ontem não tinha, no Rio de Janeiro tinha alerta e choveu forte. Hoje tem alerta já para a nossa região também, principalmente para aquelas áreas mais suscetíveis aí a cheias. Fiquem atentos nesse dia de hoje. É um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, com previsão de temperatura máxima de 27, mínima de 20, agora faz 21 graus aqui no centro da cidade. Programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Vamos conversar com Alcimar Chagas, economista, professor da UENF e diretor científico do NUPERJ, UENF. Também com William Passos, geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo ENSE IBGE e analista estatístico também pelo NUPERJ UENF. Já agradecemos a presença de vocês. Vamos falar sobre vários temas, o PIB ilusório de Campos no debate eleitoral de 2024. O ilusório é entre aspas aqui, a gente vai entender melhor. Isso que já foi, inclusive, tema de matéria no jornal Folha da Manhã. Pleito a prefeito e vereador de Campos e São João da Barra em 2024, agora em 6 de outubro deste ano. 8 meses e 12 dias pela nossa, pela contabilidade. 8 meses e 12 dias para as eleições. O programa tem o oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana, de Proteus, Serviço de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Vamos rapidamente aqui às manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã, impresso desde cedo nas bancas e também nas casas dos assinantes. E é tema, é manchete de capa do jornal. Fim da novela da Lua, hoje, entre Vladimir e Marquinho, prefeito, e os 25 vereadores acertam detalhes da votação. Grupos cederam depois de intermediação de promotoras. Aqui na capa da Folha ainda, na briga política, entre aspas, com os Bacelar, Vladimir ganha apoio. Capa do jornal Folha da Manhã, bebê de 2 meses morre em acidente na BR-101. Tragédia isso aqui também. Em risco, prédio do centro é demolido. Menino dá facadas no padrasto para defender a mãe. Centenas de contribuintes já retiraram guias do IPTU em Campos. Está na Folha ainda. À espera de obra, museu tem salas interditadas. Prejuízo, chuvas castigaram dependências do Museu Histórico. E essa noite voltou a chover forte em Campos também. Preocupante essa situação aqui do museu. E para fechar aqui o jornal, polícia pede prisão de 2 suspeitos de ataque ao carro de ex-governadores da Rosinha e do Garotinho, onde tinha ali os seguranças. Família autoriza doação de fígado em transplante ocorrido em Campos. E ainda está na capa da Folha, Domingos Brazão, apontado como mandante de execução, o assassinato de Marielle. Está no ponto final também do jornal Folha da Manhã. 7 horas e 28 minutos, pedimos desculpas à nossa audiência, aos nossos ouvintes, pelo atraso. Já resolvido, sanado aqui o problema de conexão com o aplicativo Skype, que amanheceu hoje bloqueando tudo. Estamos trazendo aqui o Folha no Ar de hoje com 2 convidados.
o Alcimar Chagas, economista, a quem dou bom dia agora e agradeço pela sua presença e parceria sempre aqui com esse Folha no Ar. Alcimar, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os participantes. É um grande prazer estar de volta aqui, né? Muito obrigado pelo convite. À disposição de todos vocês. Nós que agradecemos e também agradecemos ao William Passos, geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo ENSE e IBGE e analista estatístico pelo NUPERJ-UENF. Meu caro William Passos, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, agradeço mais uma vez o convite. Obrigado. E Aloysio Abreu Barbosa com a gente nessa bancada, sempre importante registrar aqui a presença sua. Meu caro Aloysio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu vendo o bom dia do William, viu? Eu me lembrei de um Grammy que fizeram pouco antes dele morrer, acho que nos anos 90, se não me falha a memória, o grande trompetista de jazz Miles Davis, né? Aí fizeram um Grammy toda homenagem a ele e tal, papá. Aí ele foi, homenagem, chegou, tocou pra caramba, como ele sempre tocava. E aí no discurso de agradecimento, thank you. Aí virou os cortes, thank you very much. Eu acho que o William se esperou em Miles Davis pra... Ele é bom disso. O dele bem com o estilo Miles Davis, o que é um grande elogio, né? Sim. O cara do Miles Davis é um dos gênios da música. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, William, bom dia, Alcimar. Queria reforçar o pedido de desculpa de Nogueira pelo problema que tivemos aqui. A gente faz o aplicativo para poupar tempo. E o aplicativo hoje, ele tomou tempo. Talvez fosse mais fácil todo mundo se deslocar fisicamente. Se bem que Alcimar não poderia, que está em Búzios. Enfim, nosso bom dia especial a todos os ouvintes e as categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada, de segunda a sexta-feira, os taxistas, motoristas de aplicativo, pais de alunos e professores que nos acompanham pelo rádio, nos acompanham também pelo streaming, né, como telespectadores. E, gente, vou começar pelo começo. Esse conceito que vocês lançaram foi publicado vocês publicaram no site da NUPERJ e também eu publiquei no blog Opiniões e a partir daí no Folha 1. Né? Em rápidas letras, o que seria esse PIB ilusório de Campos? Começo pelo Alcimar. Bem, Aloysio e todos, né, os participantes, realmente os municípios que são produtores de petróleo, eles contabilmente acabam, né, somando um PIB, que é o Produto Interno Bruto, teoricamente a riqueza gerada no município, né, bastante substancial por conta exatamente das operações que ocorrem em alto mar. Né? A gente sabe que o petróleo, né, a atividade petrolífera, né, na verdade, muitas vezes não tem nenhuma relação com a economia doméstica, ou seja, no contexto do território, que acontece no território, como a gente observa em Campos, Quissamã, São João da Barra. Macaé é um pouco diferente, porque Macaé tem uma base de empresas, efetivamente, que operam no setor, não é? Então, Campos é diferente. Então, essas operações que ocorrem em alto mar, né, elas são contabilizadas nesse PIB. Assim como o emprego também que acontece, né, em alguns municípios, especialmente em São João da Barra, por exemplo, né, Quissamã, enfim. Muitas vezes o setor de petróleo tem contratações, não é? Que muitas vezes esses trabalhadores sequer passam pela cidade, ou seja, eles são contabilizados, né, na cidade, entretanto a sua renda gasta em outro lugar, tá certo? E o PIB tem essa característica, né, pelo fato de não ter nenhuma relação com a atividade doméstica. Ele tem um valor bastante representativo
que muitas vezes esse valor, quase sempre, né, é usado como divulgação, propaganda de uma dinâmica econômica que, na verdade, ela não existe. Então, a gente precisa ter muito cuidado com algumas variáveis, né? Especialmente o PIB. E Campos sofre essa condição efetivamente. William, como é que você descreveria esse PIB ilusório? É uma questão de contagem, Aloysio. Isso é algo que é comum nas estatísticas. A gente está contextualizando a região do petróleo, mas no caso dos municípios, esse tipo de situação acontece no Brasil inteiro, sobretudo em atividade extrativa, atividade mineral. Então, se você pegar um município, por exemplo, industrial, que transforma minério de ferro, o PIB dele tem uma proporção imensa. Mas você visita esse município e vê que a dinâmica desse município não corresponde ao tamanho daquele PIB. Por quê? O minério de ferro vem, é transformado na fábrica e sai normalmente por trem para outro lugar, e ali naquele município fica muito pouco. No caso dos municípios da região do petróleo, a diferença é que nem essa transformação a gente vê, porque ela acontece lá em alto mar. Então, não embora seja um número importante, uma contagem importante, é importante a gente ter em consideração que ela não traduz a dinâmica econômica do município, né? Porque se você pegar e observar os municípios apenas pelo PIB, quem não conhece a região pode ter a impressão de que a gente tem uma pujança econômica que não é exatamente aquela que a gente tem na realidade. O artigo de vocês, só para... Eu fui consultar aqui, e o Grêmio Homenagem Miles Davis foi em 1990, e ele vai morrer em 91. Né? Então, não estava incorreto, foi no início dos anos 90. Agora, em lendo o artigo que vocês escreveram a quatro mãos, tem umas coisas assim que mesmo para quem não trabalha tanto com esses números, eu acho que salta aos olhos, né? Vocês fizeram aquele levantamento e eu acho que dá para perceber, para quem conhece também um pouco da história da evolução do preço do barril Brent, dá para você acompanhar a dependência de Campos desse preço do barril como petrorrentista, acompanhar bem a evolução desses valores ao longo dos anos e da importância disso no PIB. O pico desse PIB foi em 2012. Ou seja, o governo Rosinha, né? Chegou a 59,5 bilhões. 2013 caiu pouco, 58,3 bilhões. 2014 caiu pouco, 58,0. Mas aí, logo ali em novembro, dezembro, despencou o preço do barril Brent. Então, ele chega em 2015 a 34,2. Ele chegou a quase 60 e cai para 34,2 em 2015. E 17,3 em 2016. O que talvez explique, para quem tem boa memória, aquelas vendas de futuro promovidas para o Rosinho e para o Garotinho, né? Também ele exemplifica o governo Rafael, por vários motivos, é um governo muito mal avaliado popularmente, mesmo hoje. E a despeito de decisões equivocadas que tenha tomado, fica claro também que ele pegou um momento, como sempre falado, muito desfavorável economicamente, né? Porque ele assume em 2017, teve até uma pequena elevação, foi para 21,1 bilhão. Passou para 32,3 bilhões em 2018, caiu de novo para 29,1 bilhões em 2019, e para culminar o azar de Rafael, foi para 23,9 em 2020, no ano eleitoral, em que ele ficou somente em quarto lugar, quase ultrapassado por Natália, né, estreando como candidata, muito, muito pouco. Que correlação vocês estabelecem entre petróleo e PIB, nessa miragem que vocês acham que é esse PIB ilusório? Agora eu vou começar pelo William. O PIB tem relação com a extração, né? Então, quando você aumenta, é muito mais a extração do que os royalties.
Então, quando você aumenta a extração lá na plataforma continental, né, e eu, como geógrafo, vou evitar de falar alto mar, porque para a gente alto mar é quando você passa da plataforma continental adiante, né, em águas internacionais. Mas acontece no mar a extração. Quando aumenta a extração nas plataformas marítimas, né, o PIB de Campos, Macaé, dos municípios da região, isso aí vai depender daquilo que se considera território marítimo, porque para quem está nos assistindo e ouvindo, é importante entender o seguinte, por IBGE, para o governo brasileiro, os municípios eles têm um território continental, né, e o território marítimo. E a partir do continente são traçadas linhas, né, ortogonais e paralelas, e essas linhas são levadas em consideração tanto para calcular o PIB quanto para calcular os royalties do petróleo. Então, se você tem uma plataforma continental que está distante do território de um determinado município, mas por causa desses limites pertence ao município de Macaé, tudo aquilo que for produzido naquela plataforma continental entra no PIB de Macaé. Então, o PIB de Macaé vai crescer. Então, isso tem relação com a extração. O que acontece é que eu acho que a gente demorou um pouco para entender isso. Nos anos 2000, a gente teve muita produção na academia, né, campus e região, né, para tentar entender essa diferença entre a economia que acontece nos municípios da região e aquilo que é extraído, né, em mar. E aí chegou-se à conclusão de que a economia do petróleo se estabelece sob a forma de enclave, já que só Macaé, agora a gente tem um Porto do Açúcar, vamos retroceder um pouco, só Macaé tem as empresas do setor de petróleo, algumas instaladas em Rio das Ostras, e aí chegou-se à conclusão de que o petróleo se estabelece como enclave na economia regional. O que é isso? Ele é como se fosse o Porto do Açúcar, né? O Porto do Açúcar é um exemplo de enclave. A atividade portuária ela acontece num pedaço muito circunscrito do território, muito restrito e separado, né, dos territórios ao redor. Só ali acontece a dinâmica do porto, as atividades do porto, né, sem conexão direta com a economia regional. No petróleo, isso também acontece. As empresas estão localizadas só em Macaé. Entretanto, tem uma questão adicional e diferente, no caso do Porto do Açúcar, que são os royalties do petróleo, né? A região não recebe, por causa do Porto do Açúcar, os royalties da mineração, porque a mineração também tem royalties. A gente tem os royalties do petróleo, da mineração e da exploração de energia elétrica a partir da água, né, dos recursos hídricos. A região recebe os royalties do petróleo. E os royalties do petróleo, diferentemente dos royalties da mineração e da água, tem um volume de arrecadação muito grande. Então, a gente consegue perceber com mais maturidade, né, o pagamento dos royalties em grande volume começou no ano de 99, a gente consegue perceber hoje com mais maturidade que, de uma certa forma, o impacto da extração do petróleo no mar, ele se espraia pelos municípios da região pela forma de arrecadação das prefeituras. Então, isso é uma singularidade que a gente tem no caso dos municípios confrontantes a poços de petróleo no mar. Não é uma particularidade hoje só da Bacia de Campos. Historicamente foi porque foi a bacia que mais produziu petróleo no Brasil, mas hoje a gente percebe esse tipo de impacto também dentro dos municípios que fazem limite com a Bacia de Santos, né? Tanto que os maiores recebedores de royalties no estado do Rio de Janeiro hoje são municípios da Bacia de Santos. Maricá que eu digo, Maricá de Coapá que eu digo. Alcimar, como é que você, esse preâmbulo que eu fiz aí com base nos dados que vocês levantaram, como é que você estabelece essa correlação entre petróleo e PIB, sobretudo aqui para Campos? Perfeito, tem uma relação muito importante, não é? Porque, na verdade, a extração de petróleo, né, enfim, todo o volume, né, produzido de petróleo, exportado, né, isso compõe naturalmente o PIB, né? Isso tem uma relação muito forte também com o que acontece mundialmente, né? O preço do petróleo, efetivamente, né? Enfim, a oferta do mundo inteiro tem um papel importante, né? Que vai definir, na verdade, a evolução desse preço. Né? E o petróleo também teria a contabilidade do PIB, né? O que é muito importante, né? Eu acho que deixar claro,
é que os municípios, né, eles sentem de uma forma bastante efetiva o ingresso de royalties dessa produção, né? Quanto maior essa produção, maior a produtividade, maior o volume de royalties que esses municípios produtores recebem, né? Então, assim como ele falou, nos primeira década, né, dos anos 2000, né, 2010 especialmente, né, esses municípios produziram muito, a Bacia de Campos produziu muito petróleo. Pra você ter uma ideia, em 2009, né, a Bacia de Campos chegou a produzir em torno de 87% da produção nacional. A partir daí que ela começou a declinar e surgiu a Bacia de Santos, que hoje, naturalmente, né, tem uma representatividade muito maior, né? Então, quer dizer, os municípios, eles arrecadaram royalties, né, numa proporção muito elevada nesse período, e posteriormente esses valores começaram a declinar aqui na região, né? Então, o que esses municípios veem, de fato, né, são esses royalties de petróleo, que têm um papel importante nos seus orçamentos, né? E que a gente precisa, enfim, deixar bastante claro que exatamente nesse período de abundância de royalties de petróleo e de orçamentos, né, bastante acrescidos, né, por incrível que pareça, os municípios não aproveitaram bem isso para o investimento, né, esse investimento que cuidaria, na verdade, do futuro, né, das próximas gerações, já que o petróleo é finito. Então, esses municípios deveriam ter esse cuidado e, infelizmente, não tiveram, né? Hoje, permanece a dependência de petróleo, de uma bacia que está em decadência, né? E aí a infraestrutura desses municípios, né, é bastante frágil, né? É inadmissível que, por exemplo, em João da Barra, o município tenha um atendimento efetivo de saneamento básico, de esgotamento sanitário, né, de menos de 40%. A mesma coisa, a água, né, potável, não atinge nem 40% da população. Enfim, esses problemas tão graves, né, de infraestrutura, eles permanecem, né, mesmo com essas receitas, né, bastante aumentadas, e agora a redução, naturalmente, da produção de petróleo, né, e dos royalties para esses mesmos municípios. Tem uma explicação de vocês aqui no artigo, muito bem detalhada, deu para entender muito bem, mas eu gostaria de que vocês trouxessem esses números. E a gente gosta muito de comparar as coisas, né? E comparar Campos com outros municípios, até para a gente ter para a gente ter uma noção em que parte desse contexto todo de arrecadação a gente se encaixa. Porque falar, mas Campos é milionário, tem arrecadação milionária, Luísio descreveu aí toda essa onda de arrecadação com a queda a partir de 2016. E aqui no artigo tem muito interessante a comparação com Macaé. Um trecho dele, se vocês me permitem, traz um detalhe que aí sim vem a minha pergunta. A fragilidade, tá aqui, ó, observa-se com maior nitidez, diante de todos esses números que aí eu vou pedir vocês para darem uma explanada aí, por favor, a fragilidade comparativa da dinâmica econômica campista. Ou seja, em relação a Macaé, que tem um PIB bastante inferior ao de Campos, entende-se aqui de que Macaé é mais progressivo, tem mais um PIB melhor do que o de Campos. Como é que é essa comparação? E eu começo com você, meu caro professor Alcimar, nessa ordem que a gente está invertendo. E como é que é essa comparação? Como que a gente consegue entender se Campos arrecada mais e tem maior fragilidade? Como é que é essa comparação, por favor? Perfeito. Primeiro que o PIB, né, ele é avaliado normalmente na comparação com os municípios, né, o PIB per capita, né, por habitante, certo?
E aí fica melhor, né, para comparar municípios, porque Campos, né, por exemplo, tem uma população muito maior do que de Macaé, né? Então não dá para você olhar esses valores nominalmente, né? Agora, conforme nós já falamos, tanto o PIB per capita quanto o PIB nominal, né, eles são indicadores que, enfim, não são muito razoáveis para você analisar a dinâmica econômica. Quando a gente fala em dinâmica econômica, nós estamos falando, naturalmente, em benefícios dessa dinâmica para a população, tá certo? Nós estamos falando em possibilidade de emprego, de renda, de investimento em infraestrutura, bem-estar das pessoas. Estamos falando nisso, né? E aí, quer dizer, Macaé apresenta uma condição melhor do que Campos, definitivamente, porque Macaé tem, conforme o William já colocou, essa base, né, montada na cidade de empresas que operam no setor petrolífero, né? Então, essas empresas, elas acabam gerando uma certa dinâmica local, né? Então, o comércio local, por exemplo, apesar de ter também um problema do emprego total, que muitas vezes as pessoas são admitidas em Macaé, mas não moram lá, né? Mas tem uma parcela bastante importante que é fixada localmente, né? Então, Macaé apresenta uma condição de dinâmica econômica no sentido mais amplo, né? Muito melhor do que Campos, realmente, né? E Campos tem esse detalhe. Campos tem uma população muito grande, né? E atender esses 500 mil pessoas, né, aproximadamente, com os serviços necessários, não é nada fácil, efetivamente, né? Mas, de qualquer maneira, a gente observa uma falha no sentido do investimento público, né? Por mais que tenha uma população bastante elevada, né, o município também sofre muito dessa infraestrutura dependente do investimento. O custeio é muito elevado, né? Mas quanto mais receita esses municípios têm, maior a estrutura de custeio, né? Esse é o grande problema. Lá atrás, a gente observa, você olha o padrão de investimento de Campos, por exemplo, desde 2001, né? Então você vai observar que na primeira década do ano 2000, né, o padrão de investimento era muito melhor. Aliás, em todos os municípios era muito melhor. Depois que os custeios, né, começaram a crescer de forma bastante importante, né, naturalmente o investimento foi deixado de lado. Esse é o grande problema que nós temos. William, por favor. A economia industrial ela tem impulso maior do que uma economia baseada em outros setores, como a agricultura e o setor de serviços, né? Então, quando a gente compara, Campos tem indústrias, mas a participação da indústria no conjunto da economia de Campos, né, excluindo o petróleo, a produção no mar, ela é muito pequena. Então, Campos, a gente sabe que é basicamente uma economia de serviços. A economia de serviços ela tem uma capacidade de dinamização, capacidade de arrasto, né, inferior à de uma economia industrial. A gente pega qualquer município, né, aleatoriamente, a gente vai ver que o município com economia industrial ele gera mais emprego, ele gera mais salário, ele tem um comércio mais dinâmico. Então, nesse tipo de comparação, a economia de Macaé tem mais força do que a economia de Campos. Agora, a gente precisa levar em consideração também essa questão populacional e também a questão territorial, né? O fato de Campos ter muito mais população do que Macaé, né? Mais do que o dobro de população de Macaé, mais ou menos o dobro de população de Macaé. E o fato de ter um território muito maior, quer dizer, essa população está espalhada, torna mais difícil que os benefícios econômicos garantam qualidade de vida para esse contingente populacional todo. Mas, de qualquer maneira, em termos de dinamismo, né, a gente percebe, isso salta aos olhos, uma diferença muito grande entre a economia de Macaé e a economia de Campos. Em relação à geração de emprego formal, é muito difícil, é uma situação de exceção, quando Campos gera mais emprego do que Macaé. A gente pega os números mensalmente, normalmente Macaé está na frente de Campos. A média salarial em Macaé é muito mais alta do que a média salarial em Campos. O salário de admissão em Macaé é muito mais alto do que o salário de admissão em Campos.
e isso explica por que muitos campistas residem em Campos e pendulam, né? Vão trabalhar em Macaé. Né? E isso junto com o fato de que também, por outro lado, o custo de vida em Macaé é muito mais alto do que o custo de vida em Campos. Então, isso desestimula a imigração e estimula, né, esse movimento pendular. Eu vou voltar àquela digressão inicial do PIB. Quer seja, está discutindo aqui o residual que isso deixa do petróleo, né? O William, o Alcimar falou muito bem sobre isso, explicou bem. Ao passo que o William também fez as distinções devidas entre uma economia de serviço, como é Campos, uma economia baseada em indústria, né? Mas eu vou voltar de novo àquele porque desde que é aquela coisa, quando você vai você lê um texto como leitor, é uma leitura não tão atenta, a não ser que seja um assunto muito afim seu, né? Do seu interesse. Quando você lê como editor, catando o erro, a possibilidade de erro, o texto de vocês não tinha nenhum erro, mas, enfim, a leitura é muito mais atenta, é muito mais focada, né? E desde que eu li a primeira vez o artigo, editando, para poder publicar, eu percebi que aqueles anos que vocês fizeram ali, e que eu citei na minha pergunta anterior, saltam aos olhos. Né? Saltam aos olhos. Vocês começam ali falando, quer dizer, vocês vão de 2012 em 2012 com o pico, né? E aí a oscilação, uma queda abrupta, né? Depois e uma ligeira retomada, né? A partir de 2020. Logicamente que a invasão da Ucrânia também jogou esse preço do barril lá em cima. Essas são contingências internacionais que você não domina, né? Mas, assim, a partir desse número que você levantaram do PIB, até que ponto é certo, até que ponto é só uma generalização perigosa, afirmar que Rafael realmente deu muito azar e houve muito desperdício no governo Rosinha? Começo por William. Luiz, acho que a gente tem que considerar duas coisas. Rafael pegou dois choques externos, né, bem complicados para quem está numa situação de gestor. Que além da questão do petróleo, foi a questão da pandemia. Né? A situação da pandemia, quer dizer, quem estava com a máquina na mão nesse momento, né, frente à população, se desgastou em algum grau. Então, teve essa questão também da desvantagem. Agora, é inegável que o orçamento é algo que favorece ou desfavorece muito um prefeito, né? Independentemente se é um município que vive de petróleo, independente de receita de petróleo ou não. Tem esse fator. Mas, no caso do Rafael, o que me parece pesou muito o fato de ele ter adotado um modelo de gestão que ficou, né, basicamente, pensava a prefeitura a partir do orçamento que a prefeitura tem, em vez de ser aquele modelo de gestão que eu chamo de modelo de gestão de cidade pequena, de correr atrás de dinheiro que não tem. Né? Porque os municípios de interior pequenos, eles têm um orçamento muito apertado, então não tem muita alternativa, tem que sair correndo atrás de emenda parlamentar, patrocínios externos, né? E o modelo de Rafael me pareceu ser um modelo muito centrado na arrecadação orçamentária, naquilo que vinha e a gente executava. E isso traz problemas, né? Principalmente no município em que, pela oscilação da receita de petróleo, você não tem muita certeza em relação ao dinheiro que vai cair no caixa. Você faz um orçamento, né?
LDO, faz uma LOA, mas você não tem exatamente certeza, você faz uma previsão orçamentária, mas você não tem exatamente certeza do quanto daquela previsão que pode se cumprir. Pode vir a menor, como pode vir a maior também. Então, tem essa questão, tem uma questão de gerencial, mas a gente também não pode desconsiderar de que, de uma certa forma, ele foi penalizado pelo orçamento, né? Na memória do campista, pelo menos dos mais novos, o governo com memória mais positiva foi exatamente o do governo do Arnaldo Viana. E o que aconteceu no governo do Arnaldo Viana? Era um governo que tinha mais arrecadação, né? Mas, só entrando em outro assunto, né, até para fazer um bate-bola com o Alcimar, me parece que pela lei do petróleo, né, que originalmente, hoje estabelecem algumas exceções, mas a lei do petróleo, quando ela foi criada, ela estabelecia a proibição de usar os recursos do petróleo para folha de pagamento. Me parece, né, que, de uma certa forma, esse mecanismo legal era um mecanismo que intencionava fazer com que o gestor utilizasse esses recursos para converter em investimento. Na prática, não é o que acontece, né? Não só em campos, né? No conjunto, de maneira geral. Eu queria também depois ouvir a respeito do Alcimar sobre isso. Porque é uma receita temporária, extraordinária, né? E os municípios precisam se preparar para viverem um momento em que não vão mais ter essa receita depois, né? Antes de passar a bola para o Alcimar, só vou lembrar, porque vai ficando velho, começa a lembrar de coisa, né? A lei original, William, foi do senador Nelson Carneiro, do MDB Fluminense, e inicialmente era só para obra de infraestrutura. A primeira lei dos royalties. Que é Nelson Carneiro era só para obra de infraestrutura. Depois foi abrindo a cancela. Alcimar. Perfeito. Eu acho que vale a pena a gente resgatar o seguinte. Petróleo, quer dizer, a produção de petróleo, nós não temos um domínio sobre isso, né? Na verdade, toda essa evolução depende da comunidade, do ambiente internacional e dos investimentos, né? Do governo, da Petrobras e das empresas privadas também, né? Então, o que acontece? Até 2014, como nós já falamos, né, o padrão, o nível de investimento era bastante elevado, né? Em 2014, houve uma crise internacional, também fora do nosso controle, que os preços do barril de petróleo caíram drasticamente, né? Isso afetou os investidores no país, que reduziram os investimentos, né? Então, a redução de investimento no petróleo, associado a problemas políticos, né, de ordem política, como aconteceu na Petrobras, todos lembram, né, gerou uma recessão no país em 2015, 2016, uma recessão brutal. Então, isso tem um impacto no PIB. Evidente, por isso que o PIB cai drasticamente, como você bem identificou, né? Então, a queda do PIB se deu em função desse movimento como um todo. E de lá para cá, realmente, a regularização desse PIB vem sendo de forma gradativa, até porque, conforme também o William colocou muito bem, a gente não pode esquecer da crise sanitária que aconteceu durante 2 anos, pelo menos, né? Não só o Brasil, como o mundo inteiro parou, né? E isso gerou problemas seríssimos, né? Para os dirigentes. E isso afetou naturalmente os orçamentos, né? E aí entra o caso do Rafael. Realmente a gente não pode ignorar toda essa movimentação externa, né? E a crise também sanitária, né? Que o Rafael enfrentou. Agora, com isso eu não estou defendendo a gestão dele também, porque, na verdade, me parece que a gestão pública ela tem a mesma marca. Mudam as pessoas, mas a maneira de fazer a coisa é a mesma, né? Então, quer dizer, a gente veio de uma receita aumentada em função de petróleo, né? Lá de trás, esses governantes gastaram sem nenhum comprometimento, conforme o Aloysio colocou muito bem, a natureza de renda petrolífera está muito
clara na literatura. A natureza essas rendas, elas são finitas. Portanto, elas precisam ser gastas para atender às novas gerações. Quer dizer, quando você fala, quando delineia esse conceito, naturalmente esses recursos têm que ser investidos em infraestrutura. Preparar o município para o futuro, quando acabar essa... Você não pode gastar esse custeio. Mas esses gestores encontraram caminhos, não é? E hoje, eu diria que até mesmo com salários, eles usam esses recursos, mesmo que não oficialmente, né, vamos dizer assim. Até porque você, para ter servidor público, você precisa abrir concurso, né? E esse concurso tem que estar relacionado naturalmente com receitas próprias e tal. Mas os governantes contratam empresas e enchem a prefeitura de pessoal, tá certo? Então, hoje, o royalties de petróleo, né, ele é usado para tudo, realmente, né? Sem esta responsabilidade com as próximas gerações. Por isso, nós chegamos a esse quadro terrível, que eu já tinha colocado anteriormente, hoje, né? De um tempo para cá, você vê claramente o declínio do esforço de investimento, né? Com, naturalmente, o declínio das rendas petrolíferas, né? E, sem ainda considerar que esses governantes têm uma faca apontada para sua cabeça em relação à redistribuição desses royalties, né, do petróleo para todos os países, aquela lei lá de 2012, né, e a qualquer momento ela pode ser colocada à mesa e, se for colocada, eu diria que o Rio de Janeiro, especialmente, o Espírito Santo, né, os dois estados terão prejuízo. E, quer dizer, fica aí essa crítica da falta, na verdade, né, de um planejamento, de uma gestão mais técnica, mais eficiente, pensando em aumentar receitas próprias, entendeu? Porque quando o município aumenta receitas próprias, isso tem reflexo também nas transferências, né, de ICMS, enfim. Falta esse esforço que a gente não observa, mesmo com a queda dos recursos petrolíferos. Só para informar, a ministra que mantém aí a nossa partilha bilionária Carmen Lúcia. Carminha. Ave Carminha. Estamos em suas mãos, ou seja, nós já perdemos, é uma lei aprovada no Congresso, né? E estamos sob o efeito dessa liminar, lembrado aí o nome da Carmen Lúcia pelo Aloysio. Deixa eu trazer aqui para os senhores, e aí agora pela ordem a gente começa com o Alcimar, logo a seguir o William, lá no streaming, no Face, o professor João Siqueira, também companheiro aí da UENF de vocês, diz aqui, ó, duas coisas que ele pontua aqui, uma ele pontua, outra ele pergunta. São João da Barra carece de mudança de local de captações de água no Paraíba há 10 anos e não acontece. É uma pergunta anterior, Nogueira. Tá, aí tem aqui uma pergunta, justo, anterior, professor Alcimar, que aí vale para os dois, tá? Como você vê o grande desafio de transformar o PIB como aumento de renda per capita em qualidade de vida e distribuição de renda a todos os munícipes? Aí ele contextualiza aqui. A pergunta se fundamenta na baixa aplicação desses recursos em estrutura e geração de emprego em toda a área dos municípios. Fato que vemos com grande ênfase nas políticas públicas, onde vemos o privilégio da sede dos municípios e desprestígio dos distritos afastados. Isso se vê nos 3 municípios vizinhos a Campos também. Aí ele coloca ainda, Maricá é a bola da vez, que ele está cuidando melhor desse recurso que é finito. Começo então por você, Alcimar, por favor. Se me permitem, eu gostaria até de começar pelo final, em relação a Maricá. Por mais propaganda que a gente ouça aí a respeito de Maricá, eu insisto em dizer o seguinte: Maricá também passará por todos esses problemas.
exatamente porque a gente observa o não compromisso com uma gestão técnica responsável no sentido de transformar efetivamente. Tá? Então, a gente observa muita maquiagem. Né? Se você observar bem, Maricá hoje se destaca no cenário nacional no contexto da violência. Chama a atenção da Baixada Fluminense por ter possibilidade de renda fácil, né? Bolsas e aquilo, facilitação daquilo ali. E a gente tem observado que a violência lá vem aumentando de forma brutal. Então, eu não acredito que Maricá seja um bom exemplo, né? E não será. Muito bem. Em relação ao meu amigo João Gomes, prazer grande abraço, João. João é um grande especialista em águas, né? E ele sabe muito bem do que está falando. Né? É inadmissível você ter um município como São João da Barra, apesar das dificuldades, né, que a gente sabe do recurso natural do Rio Paraíba, sabe dessa dificuldade, mas o problema de água de São João da Barra, de água potável para a população, não é recente, é muito antiga. Nós sabemos que, inclusive, existe ali em Tafona, o Aloysio deve saber, uma unidade que foi construída, né, para a captação de água, enfim, esgotamento sanitário, tratamento de esgoto, coisas desse tipo, que está abandonada há muitos anos. Fizeram e abandonaram lá. Né? E a população sofre realmente por falta de água no município, que hoje, quando você pega esse indicador de PIB per capita, viu, Cláudio, é o segundo município mais rico da região norte fluminense pelo PIB per capita. Então, é um grande absurdo, realmente. Né? E não só água, como esgoto, sanitário. Né? Posso só fazer um adendo, senhor? Sim. A Tafona, se você não tem cisterna, você está sem água no verão. É verdade. E o Aloysio, mais uma coisa que me chamou a atenção, hein? Água encanada. Eu ia até escrever uma brincadeira, fazer uma brincadeira, mas não tive tempo. São João da Barra é um problema de energia, um problema seríssimo de energia. Anteontem mesmo, se não me engano, no meu bairro a luz apagou 1h e só voltou 8h. E eu quero chamar a atenção que São João da Barra, né, está sendo divulgado como uma cidade, o Porto, né, Porto do Sul, Porto da energia, com termoelétrica, etc., que pode atender não sei quantas mil pessoas, não sei quantas cidades pequenas, enfim. Toda essa discussão, né, toda essa falação, a gente não observa resultados na prática. Né? Então, temos problemas de energia, temos problemas de água, temos problemas de alagamentos, né, nas ruas, no pequeno distrito. A situação é bastante grave, efetivamente, apesar dessa renda grandiosa e para um município de 35 mil habitantes. Né? Por isso que o PIB per capita é bastante elevado. Né? Em relação a essa alternativa, né, de dinâmica econômica a partir de esforços endógenos, né, dos próprios governantes. Isso a gente vem discutindo há muito tempo. Né? Na verdade, as receitas de royalties, né, elas têm uma contribuição negativa, né, muito grande, que é exatamente o abandono dos recursos existentes nesses locais. Aliás, isso acontece no mundo inteiro. Na África, na Ásia. Quando você tem muito dinheiro de royalties de petróleo, você abandona as atividades econômicas. Para que vou me preocupar com agricultura, com pesca, com pecuária? Para que eu vou me preocupar com isso? Né? Se isso cai no meu colo, essa fortuna, eu vou me movimentar. Tá certo? E aí, até porque você trabalhar com agricultura, pecuária, pesca, com as atividades tradicionais, você precisa de conhecimento, você precisa, sabe, de uma equipe muito séria, muito boa, né, para que você realmente possa obter sucesso. Né? Essa nossa região, eu insisto em dizer que tem recursos potencialmente importantes. Toda a região norte Fluminense. Essa região tem mais de 50% da pecuária leiteira do Rio de Janeiro, tem mais de 50% da produção agrícola do Rio de Janeiro. Você precisa tratar da produtividade, isso aí, da competitividade.
e aí é coisa séria. Aí esses caras não querem se envolver com isso, entendeu? Então, essa é a saída, é a alternativa para você gerar uma riqueza a partir dos seus esforços, né? Internos. Isso tem um impacto muito forte também nas transferências, né? E na redução dessa dependência orçamentária às atividades petrolíferas, que a gente sabe que ela está em declínio. Se em 89 a Bacia de Campos chegou a 87% da produção nacional, hoje tem menos de 30%. Certo? É isso. Chamar atenção para duas questões que o Alcimar colocou, né? Acho que planejamento e formação de equipe técnica. Não vou discordar aqui do Alcimar, não tem absolutamente nada a acrescentar. A não ser o fato de que, quando a gente pensa em desenvolvimento, não sem razão, pensa-se em geração de empregos, geração de oportunidades. Geração de empregos e oportunidades é muito importante, mas o desenvolvimento ele também se combina com geração de igualdade. A igualdade você alcança com serviço público de qualidade. Chama muita atenção. Outro dia eu estava conversando, já não me recordo com quem, dizendo que só em você melhorar a saúde, só em você melhorar a educação, você já resolve muita coisa. Você pega um município do interior, hipotético, ele passa por um governo em que a saúde melhorou. Quando os indicadores de saúde melhoram, o desenvolvimento humano melhora significativamente. Só em você melhorar a atenção, a saúde da mulher, a você melhorar a atenção, a saúde materna e infantil, como você fala, né? Pré-natal, a própria parte da contracepção. Quando você melhora a alfabetização, quando você melhora os indicadores de aprendizagem, né, na educação básica, isso tende a ter uma repercussão geracional, né? E isso faz, consequentemente, com que essa população, né, essa geração que recebeu uma atenção de saúde pública maior, um acesso com mais qualidade à saúde pública, que recebeu um acesso com mais qualidade à educação, essa geração tende, no futuro, a ter um padrão de vida, um padrão de renda superior ao dos pais. Isso significa que ascensão social, mais consumo, mais bem-estar, mais qualidade de vida. Então, só em você mexer nessas questões, eu não estou nem falando de segurança pública, tem transporte, né? Tudo isso também é muito importante, mas só em você melhorar os serviços públicos você já gera esse tipo de impacto, né? E a gente não vê esse tipo de atenção, não é só em relação à região, é um problema nacional, paralelamente à questão do emprego. Mas, chamando a atenção a duas questões que o Alcimar falou, planejamento e equipe técnica. Na região sudeste, o único estado onde a gente não tem um Instituto Estadual de Estatística é o estado do Rio de Janeiro. A gente teve, na época quando eu fiz graduação, tinha a Fundação CID, a Fundação CID foi extinta, virou Fundação CETESB, na prática ela não existe, foi esvaziada, desmontada, não tem mais nada, né? Não tem trabalho, não está operando. E é o único estado que não tem isso. Você não tem geração de estatística, você não tem geração cartográfica, quer dizer, você não tem geração de dados. E quando você não tem geração de dados, a gente fica no escuro, né? São Paulo tem a Fundação SEAD, extraordinária Fundação SEAD. Minas Gerais tem a Fundação João Pinheiro. A Fundação João Pinheiro não só produz estatística, né? Pega a estatística do IBGE, digere e sofistica aquilo. Da formação. Você tem uma prefeitura do interior, eu estou querendo atrair uma empresa, não sei como que eu faço isso. A Fundação João Pinheiro dá a formação, dá material, mastiga tudo para que aquela prefeitura se qualifique, né, e persiga os objetivos dela em termos de melhoria de educação, de saúde, etc. A gente não tem geração de dados. E quando você não tem geração de dados, você fica no escuro, você começa a fazer... Você não faz política pública de maneira profissional. Só para não me estender muito, a gente acabou de ter recentemente os resultados do Enem. A maioria, os melhores resultados vieram do Nordeste.
O que explica isso? Explica o fato de que o Nordeste é muito heterogêneo, mas nós temos o fato de termos redes de ensino no Nordeste que resolveram fazer gestão pública com base em evidências. Eles pegam dados, né, e com base nos dados tomam decisões. É isso que explica. No caso do estado do Rio de Janeiro, a gente não tem geração de dados, a gente não tem esse tipo de cultura. Então, né, a gente tem lá um certo limite, vai até um certo ponto e volta. E isso explica, talvez, a qualidade do nosso debate público. Perfeito. Bom, são 8h19 e diante dos comentários de vocês, diante da explanação que vocês fizeram, o William trouxe aí a falta de planejamento e equipe técnica, né? Imediatamente eu já fui remetido aqui lá ao início dos anos 2000, época do Eldorado, dos royalties em Campos, e tinha uma equipe que viajava, acho que todo mês, toda semana, quase para Curitiba, para verificar como é que era o transporte coletivo em Curitiba. O resultado, eu não preciso nem falar, né? O nosso transporte está aí. E teve até desfile na Imperatriz Leopoldinense. Nossa, mãe. Não preciso também nem falar o resultado, né? Eu acho que pegaram o transporte público do Paraná, com o dinheiro do Royalties, aplicaram no carro alegórico da Imperatriz Leopoldinense. O transporte. Não deixa de ser um transporte, né? Você não consegue atravessar a avenida sem o carro alegórico ali para ajudar. Ah, meu pai. Bom, a gente ri e tudo, mas é muito sério, muito complicado, né? Muito triste. Só, se me permite um parênteses, na Folha, quando saiu aquela matéria de capa falando da conectividade aérea de Campos com a Europa, e eu li um comentário, né, no Facebook da Folha mesmo. E esse comentário estava dizendo o seguinte: era alguma coisa assim, Campos tem voo para Paris, era um negócio meio assim. Aí o comentário dizia o seguinte: eu não consigo chegar no Parque Santa Rosa. E aí foi embora. Muito bom. 8h21. Eu vou pedir licença a vocês que estão aqui na bancada, a você que está nos acompanhando. E rapidamente a gente volta logo após o intervalo, virando um pouco a chave, mas ainda nesse tema de economia, de PIB, que vocês explicaram bem aqui, o PIB ilusório, né, de Campos, e uma projeção também nesse pleito a prefeito e vereador, tanto de Campos, São João da Barra, em 2024. Rápida pausa no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos e Laboratório Plínio Bacelar. Voltaremos a seguir, mas nesse intervalo agora não perde aí a dica da Nauta XP. Hoje tem uma dica nova, interessante para você que quer investir e ficar por dentro aí sobre o mercado financeiro.